Muito obrigado, Anderson. É, eu acho que se a gente não fizer mais nada hoje, já valeu o dia, né? Estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus. Eu agradeço também porque nem sempre a gente pode colocar todos os pedidos nome por nome, porque às vezes são muitos, ou nossa memória não permite e tudo, mas eu acho muito importante, quando puder, né, de fazer isso, né? Então, obrigado e Deus abençoe vocês, né? Nós temos falado sobre relacionamentos, né? E nós, na primeira aula, eu quis mostrar para a gente entender bem claro que a realidade nossa é que nós todos somos incapazes de viver vidas perfeitas, né? A Bíblia ensina, e sabemos por experiência própria, que nós pecamos, falhamos, erramos, mesmo querendo acertar. E a gente, reparando na Bíblia, quase todas as grandes pessoas da Bíblia, né, as pessoas principais relatadas na Bíblia, Deus faz questão de mostrar os momentos fracos, trágicos deles, na verdade. Mas ainda assim, Deus os perdoaram, Deus os restauraram, Deus os levantaram, né? Então, é entender que a gente está lutando pela perfeição, nós estamos querendo acertar, mas, infelizmente, tem hora que a gente erra. Humanamente falando, eu acho que eu tenho a melhor esposa do mundo, né? Se não desfazer de nenhuma outra esposa, nem de Maria. Assim, eu acho que Deus teve tanta pena de mim, estendeu tanta graça com a Rebeca, mas ainda assim, com uma mulher mais perfeita que eu acho que já andou sobre a terra, tem hora que eu fico frustrado com ela. Não por nada que ela faça, mas é a situação, a minha fraqueza, ou o diabo querendo puxar tapete, né? Vocês não vão acreditar, não. Nunca brigamos. Mas não é porque eu não queria, não. É porque ela não deixou. Sim. Mas nunca chegamos a brigar, mas que chegamos a ficar frustrados um com o outro, com certeza, né? Mas não deixou essa frustração, essa angústia, né, a levar para frente. Mas isso não foi minha criação. Eu não foi criado uma família cristã. Começando com meus pais brigavam o tempo todo. Meus irmãos, a gente brigava o tempo todo. Eu com meus dois irmãos, chegava fisicamente brigava, como na pancada mesmo, assim, terrível. Então, assim, esse é o estilo de vida que eu levei para dentro do meu casamento. Assim, claro, eu converti uns 2 anos antes que eu casei com a Rebeca e tudo, assim, mas minha vida foi transformada, ainda Deus está me transformando, mas eu quis, assim, não é que eu queria, mas essa era a minha experiência, maneira de lidar com frustrações é brigar, né? Mas pela graça de Deus, pelo exemplo da Rebeca, pela presença do Espírito Santo em mim, né? Eu né, tenho sido dominado pelo Espírito e não deixar levar para frente para chegar a algo terrível, porque às vezes as pessoas machucam as pessoas que a gente mais ama, são as pessoas que nós às vezes mais machucamos. Entramos em atrito, temos problemas. Aí, às vezes, pais e filhos, que obviamente têm um grande amor, ou irmãos mesmo, né? Brigamos por causa do amor. Se eu não amava, eu não importava. Não, você pode fazer o que você quiser, eu estou nem aí, né? Se quiser fazer bobagem com a sua vida, tudo bem, porque eu não importo com você. Não, é porque a gente importa. Então, às vezes, chegamos a brigar, não é a forma certa, mas às vezes a briga é iniciada por causa do amor, né? E por causa que queremos o melhor para a pessoa, para nosso relacionamento, nossa vida. E essa ansiedade, né? Essa vontade de acertar, às vezes nós acabamos pisando a bola, erramos, e às vezes os estragos não é uma vez só, é o acúmulo dos estragos, é o acúmulo dos erros em nossas vidas que vão criando um clima, uma situação, um relacionamento
complicada, né? E, infelizmente, chegar, às vezes, até romper um relacionamento, seja com o irmão, tem irmãos, ou pais e filhos, que não conversam com o outro, né? E enquanto a Bíblia está bem claro que nós temos que honrar o pai e mãe, não importa se é cristão, não, seu pai, sua mãe, você tem que honrar, né, a vontade de Deus. Você obedecendo a Deus para agradar a Deus, né? Mesmo que meu pai não, eu posso honrar ele quando ele faz por onde merecer, mas desse jeito não, não. Você vai obedecer a Deus, você vai honrar seu pai, independente da conduta, do caráter dele, porque é a vontade de Deus. Então, é complicado, mas por isso nós estamos aqui nesse estudo, né, de um recomeço dos nossos relacionamentos, né? Não é só também nós vamos falar de relacionamento com os irmãos na igreja, nosso relacionamento com Deus. Hoje nós vamos falar, não vamos ver todas as passagens, mas eu tenho uma contagem de mais de 100 passagens na Bíblia que são instruções para o cristão de como lidar com o nosso próximo, né? E o que acontece? Na Bíblia, há certos mandamentos, ou a gente vê a prática da igreja, a forma de organizar a igreja, a forma de adorar a Deus, né, a forma de ser salvo, não íamos comprometer nosso ensinamento nunca, nosso conduto. Quer dizer, nós vamos fazer a ceia todo domingo, não importa, a gente faz por onde, mas nós não vamos deixar de fazer a ceia. Se alguém quer se tornar um cristão, nós vamos batizar essa pessoa. Não é assim, só aceitar Jesus, levanta a mão e pronto, acabou. Não, de jeito nenhum. Algo indiscutível, não tem como comprometer ou ceder, algo assim. Mas em termos, quando há mandamentos que não são tão preto e branco, tão visíveis, né? Como amar seu próximo, como você vai medir o amor ao seu próximo, né? Se eu posso amar um pouquinho, muito, mais ou menos, assim, ou ser hospitaleiro, até que ponto que define que eu sou hospitaleiro, não? Então, esses mandamentos que não são tão preto e branco, mas são tão importantes quanto a forma de adorar a Deus, como a forma de se tornar cristão, né? São tão equivalentes, são tão necessários, obrigatórios, esses mandamentos, mas por não ser tão visivelmente medidos, né? Eu não sei se eu estou expressando bem, mas a gente, às vezes, relaxa, porque eu sei que é para amar, mas ou ser hospitaleiro, ou perdoar, mas né, não tem uma tabela, um ponteiro aqui na minha testa, mostrando que se estou muito cheio do Espírito Santo ou não, né? Então, ok. Então, essa é a nossa situação, que nós vamos olhar essas passagens hoje, que são mandamentos de Deus, e às vezes não são tão fáceis de medir, mas eu acho que, à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, vai ser mais claro a nós mesmos, porque nós queremos acertar. Ninguém está querendo fazer o mínimo para entrar nos céus, não é? Deus vê o coração. Às vezes eu consigo, numa escala de 1 a 10, eu consigo fazer 8. E você consegue só fazer um 5, mas Deus vê seu coração, está querendo acertar os 10, e meu está satisfeito com 8. Deus, assim, fica mais feliz com você, mesmo que você chegou a fazer só 5 e eu fiz 8, mas seu coração querendo fazer 10 e eu estou assim, tá bom, 8 tá bom, né? Então, assim, Deus sabe o nosso coração. E a gente vê, a Bíblia ensina que o homem olha para a parte externa, não é isso, mas Deus vê o coração, né? Alguém gostaria de comentar sobre esses pensamentos, assim, uma dúvida, ou pergunta, um esclarecimento, assim? Realmente, Gates, é isso que você falou. Nenhum de nós quer errar, né? Todos nós tentamos acertar, mas ninguém é perfeito
E a gente erra, e erra muitas vezes, né? Infelizmente. Bom seria que a gente errasse uma vez e não errasse mais. E na relação com esposo, né? Nós, esposas, nós erramos, na relação com os filhos. E eu acho que, assim, quando é a relação de marido e mulher, na maturidade, a gente tem mais facilidade, eu acho, de perdoar, né? Na maturidade cristã. Muitas vezes os filhos, a gente tentando acertar, carregam mágoas da gente, que eles só vão, talvez, compreender depois que a gente nem estiver mais aqui, né? Quando eles amadurecerem, né? Então, a relação... eu acho que a relação com os filhos são mais complicadas até do que a relação conjugal, né? Porque a gente faz um compromisso um com o outro diante de Deus, então a gente está ali para lutar por aquele compromisso, né? Os filhos chegam na fase que eles entram na fase adulta, mas que eles ainda moram com a gente e que não querem mais respeitar as regras da casa, entra no embate e tudo eles, né, têm aquela vontade de sair, eles não compreendem que nós estamos orientando para o bem deles, né, para o melhor, né? Não é querendo podar a liberdade por podar, né, pelo prazer de eu tenho autoridade sobre você, né? Não é isso. Nós não queremos que eles passem pelos mesmos sofrimentos que nós passamos, pela forma que nós tivemos que aprender, né? Ou que vemos o que está acontecendo. E eu vejo o mundo de hoje muito mais perigoso que o mundo que eu vivi. Muito, né? muito. E, assim, eu vejo que a minha filha mais velha, depois que ela entrou na faculdade, né? Assim, ela entrou no ensino médio já numa escola integral, quer dizer, ela passava muito mais tempo na escola, né, do que em casa. Então, não tinha amizades cristãs já no ensino médio, a igreja já sem jovens, somos uma congregação velha, porque tem poucos jovens, pouquíssimos, né? E, assim, que não são entrosados também, são poucos e não são entrosados. Então, eu vi que houve um afastamento. Aquela menina, quando se batizou, eu pensei assim, essa menina vai ser uma missionária, porque ela parecia a reprise do Lino, porque ela respondia, aconselhava, sabe? Assim, que eu pensei, puxa vida, que maravilha, né? Essa menina vai engrenar mesmo. Mas aí, no ensino médio, as coisas foram mudando. Adentrou a faculdade, né? Pronto. Então, assim, a gente fica se agarrando em Deus, orando muito, ela congrega, né? É ativa, né? Faz parte do Ministério da Cozinha, é muito zelosa no que ela faz, mas é assim, um pé na igreja, um pé no mundo, né? Aquela espiritualidade toda que ela tinha quando ela foi batizada, até os 14 anos, assim, 15, já não é a mesma, né? Ela responde corretamente, né? Mas parece que aquela consciência da necessidade de mudar de dentro para fora, a faculdade parece que tirou, né? Parece que Deus... Deus está mais do meu jeito, né, do que do jeito bíblico, né? Então, parece que essa é uma ideia que está predominante no cristianismo como um todo, né? Assim, são poucos irmãos que nós vemos que têm essa coisa do de dentro para fora, né? Parece que, não, tá bom ir aos domingos, né? Mas eu vivo a minha vida como eu quero, né? Ajo, penso, faço da forma que eu quiser e tá bom. Então, isso complica, né? Então, eu acho assim que tá difícil a gente orientar filhos adultos. É isso. Desculpa falar tanto. Não, não, é importante, tudo que você falou é importante, porque o que você falou, descreveu, está acontecendo na igreja toda, no mundo todo.
começando realmente no colégio e um pouco agora nos grupos escolares, os professores estão querendo doutrinar crianças de uma forma radical, liberal, e certamente com o mais velho vai ficando. E eu, assim, um dos motivos que meus filhos poderiam, né, a gente morava, bem dizer, entre a Universidade Católica e a Federal, onde que eu morava em Belo Horizonte. Eles podiam ficar em casa, estudar um ou outro, bem, mas eu fiz questão deles fossem para uma faculdade cristã, onde os professores, tipo, 2, 3 mil alunos, nem todos eram cristãos, mas a maior parte, sim, os professores, porque eu queria que eles tivessem essa experiência, porque eu estudei na universidade do mundo, no estadual, os primeiros 2 anos, eles só nem os professores, assim, era bagunça, droga, bebida, imoralidade, tudo se podia imaginar. Então, assim, e eu já falei aqui que meus filhos aprenderam a falar português melhor e antes de inglês, apesar que dentro de casa falamos só inglês. A Rebeca nem sabia falar português. Ela foi aprendendo mais tarde. Então, quer dizer o quê? A influência externa é muito maior do que você se pensa, né? Você tem que fazer a sua parte, plantar, semear, dar o exemplo, mas a força externa muita gente fica assustado com isso, porque não sabe como que é forte. A gente não tinha televisão, tá? Criamos nossos filhos sem televisão, e a Vanessa sempre sabia o que estava acontecendo nas novelas. A gente ia para o estudo bíblico, as crianças se reunindo lá, e a Vanessa podia chegar, ela tinha aula de pintura com as donas lá. Aí as donas falando sobre as novelas, a Vanessa chegava em casa, 8, 9 anos de idade, sabia tudo das novelas, sem televisão dentro de nossa casa. Então, assim, a influência externa está desse jeito aqui na igreja. Não tem lugar que eu vou, não escuta essa mesma história, né? E essa nação aqui dos Estados Unidos está desse jeito. Antes, quando eu era jovem, eu estudei no colégio municipal, era um bom colégio, não era nada religioso, mas as pessoas tinham respeito, tinham reverência para as coisas de Deus. Tinha uma professora na quinta série que ela lê a Bíblia para a gente todo dia antes de começar as aulas. Não era escola cristã nem nada, né? E não que a gente fazia tudo certo, obviamente não, mas pelo menos a gente sabia o que era certo e errado, né? Então, assim, nós estamos num mundo complicado, muito complicado. E o diabo está deitando, rolando e tudo. Mas a Bíblia fala, esse não é só de hoje, não. A Bíblia fala que o diabo é o príncipe deste mundo, né? E nós temos que agarrar com Jesus. E hoje mesmo nós temos uma aula bíblica de 10 às 11 da manhã para as pessoas de terceira idade aqui na igreja, na quinta-feira. E um homem falou isso mesmo hoje, um irmão maravilhoso, senhor de idade, ele, a esposa dele, mas eles adotaram uma menina, né? E aí criaram essa menina, tudo. Hoje ela está grande, mas tá numa rebeldia que você nem imagina. Detesta os pais. E eles são as pessoas mais bacanas, mais fabulosas, assim. Então, ele mesmo falou nessa aula bíblica hoje, a gente estava conversando sobre o Lucas 15, na Filho Pródigo. Falou, eu acho que muitos filhos nossos só vão reconhecer o valor valorizar os pais depois que a gente morrer, depois que a gente não está aqui mais. Né? Praticamente é isso que você falou, né? Que as pessoas vão acordar, meu pai tinha razão, minha mãe, eles, né? A influência está aí, a influência está aí. Eu já vi muita gente afastar de Deus, muito jovem, mas depois de constituir sua própria família e ter seus próprios filhos, começa a pensar o que eu quero para meus filhos. Aí eles começam a repensar. Talvez se não tivesse filhos, não, para mim não precisa não, mas para meus filhos eu quero Deus para meus filhos, né? Então eu tenho essa esperança, né? Que a gente não, igual o meu pai, né? Minha mãe casou com ele com 19, ele estava com 19, minha mãe 18. Aí levou 41 anos para meu pai cometer, mas aconteceu e viveu os últimos 17 anos como um cristão exemplar, né? Então a gente não vai perder a esperança, não, né? Nenhum filho nosso, né? Mais alguém? Ok. Então, desde que nós
somos atrapalhados, né? Desde que todos nós erramos, somos pecadores, não há nenhum justo, qual deve ser a nossa, em vista disso, qual deve ser nosso procedimento? Já que reconhecemos que nós somos pecadores, então qual deverá ser nosso procedimento? Acho que de acordo com a palavra de Deus, né? Procurar ver o ensinamento, né, bíblico que a gente tem e buscar caminhar dentro do que a gente tem aprendido. Uhum. Mais alguém? O Gates, Acho que... Ai, desculpa. pode falar, Edione. Eu acho que para um bom relacionamento, tanto com Deus quanto com nosso marido, ou filhos, ou irmãos, a pergunta que você fez de qual deve ser nosso procedimento, eu penso que é reconhecer o nosso erro pedindo perdão, né? E conversando sobre. E acho que é isso, é reconhecer que nós somos pecadores, mas não assim, eu sou pecadora, por isso que eu errei. Não, é reconhecer o erro, pedir perdão e mudar de atitude, né? Mudar de direção. É sim. Ter humildade, né? E pedir Deus perdão, pedir a pessoa perdão. E minha esposa é tão boa assim, nesse sentido. Às vezes, se tivesse uma dificuldade, uma situação complicada, frustradora, ela vem pedindo perdão. Às vezes eu sei que não é culpa dela, mas só o fato dela fazer isso me desarma ao ponto que eu posso me humilhar e também, não, Rebeca, não foi você, não, foi eu que entendi mal o negócio, ou eu que estava estressado e apressado e eu não respondi realmente de uma forma mais delicada, assim, tudo, me perdoe. Né? Então, existe um livro, Amor e Respeito, eu não sei se tem em português, eu acho que tem, né? Este livro, se você quiser ler um bom livro, claro, a Bíblia é o melhor, mas se quer ler um bom livro sobre relacionamento matrimonial, chama Amor e Respeito, Dr. Eric Egerich. Eu acho que deve ser traduzido em português, sim. Aí, um resumo do livro, de uma certa forma, ele fala que as mulheres enxergam o mundo através de óculos com lentes cor-de-rosa e os homens enxergam o mundo com óculos com lentes cores azuis, né? E então a gente vê às vezes uma coisa de uma forma diferente, nossas necessidades são diferentes. O mundo é uma loucura, tudo é contra Deus, o mundo é a favor, né? A Bíblia diz claramente, no princípio Deus os formou, Deus os criaram homem e mulher. Não tem mistura, não tem você, hoje eu sou homem, mas amanhã eu acho que você é mulher. Aqui nos Estados Unidos já teve 2 casos famosos. Um foi o campeão não sei falar, nas Olimpíadas existe uma competição decathlon, não sei. Alguém sabe falar português? Decálogo. Decálogo? Então, são 10... Decálogo, ok. São 10 eventos e você vai participando e somando pontos para ver, de uma certa forma, quem é o melhor atleta do mundo. Porque ele tem que correr, tem que pular, tem que ter peso, um monte de eventos interessantes, né? Velocidade, resistência e tudo. Então, nas Olimpíadas de Montreal, no Canadá, em 1976, quem ganhou foi um homem americano chamado Bruce Jenner. Bruce Jenner. Aí ele
casou e esposa, os filhos famosos, são muito ricos. Mas, não sei, eu não lembro quando, mas ele um dia resolveu, agora vai ser mulher. Nome Caitlyn Jenner, Caitlyn agora. E aí, assim, um homem com quase 70 anos, agora está dizendo que é mulher, aí fez plástica, tudo assim, uma loucura. Tem um outro homem aqui, agora ele usa o nome Lia Thomas, mas ele é atleta da Universidade de Pensilvânia, nadador, por 3 anos nadou como homem, agora, no último ano, ele não estava ganhando muito, ele agora diz que é mulher. Só deixou o cabelo crescer, uma diferença, assim, mas e o bobo assim, do povo dessas universidades deixa ele competir como uma mulher. Ele usa vestiário das mulheres, assim, as mulheres reclamando dele. Mas, sim, o mundo está louco, né? A Bíblia diz, Deus os fez homem e mulher. E tem diferença. Um não é melhor do que o outro, mas um é diferente do que o outro. Um complementa o outro, né? Deus fala que não é bom que o homem esteja só, né? Ele precisa de uma esposa para complementar o que falta nele, né? Ela suplementa e vice-versa. Então, mas o mundo quer dizer que não, a mulher não precisa de homem, tudo que ele pode fazer, ela faz também. Então, mas isso não é verdade, né? Sabemos que ela não tem o peso. Não é justo o homem competir com mulheres em natação, nenhum esporte, né? E tudo, mas tem essas diferenças, né? Então, esse livro vai falando, explicando, né? O versículo baseado nesse livro é Efésios capítulo 5, verso 33. Capítulo 5, o resumo, assim, é uma mistura. Paulo está escrevendo sobre a igreja, né, e Cristo, o relacionamento da igreja, que é noivo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, e ele usa isso para ensinar que o marido é a cabeça do lar, a mulher deve ser submissa ao homem, e o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, até se entregar por ela, né? Então, nesse livro está falando sobre a necessidade da mulher respeitar seu marido, né? Ele nasceu, o homem nasceu com esse espírito macho, e é importante que ele tenha isso. Foi Deus que deu isso. Agora, não de uma forma estúpida ou abusiva, não. Mas ele tem que ser homem mesmo. Ele pega, levanta, ele vai trabalhar, ele vai trazer, né, para dentro de casa a necessidade, vai correr atrás e tudo, né? E Deus deu para a mulher essa necessidade de ser bonita, né? Não importa qual. Você pode ir lá na selva amazônica, ver as índias lá, mas eles vão ter enfeites, ficar bonita. Qualquer cultura de qualquer época, Deus as fizeram assim, né? E Deus quer que, né? É uma união perfeita, né? Mas então, nesse livro, o que acontece? Todo mundo tem suas dificuldades em entender. Às vezes uma mulher está pensando de uma forma, um homem está pensando de outro, e sem um entender o outro, né? E, por exemplo, uma mulher, muitas vezes o marido chega em casa, ela quer desabafar um problema que ela teve, né? As crianças entupiram, jogaram brinquedo dentro do vaso, entupiu tudo, eu tive que chamar o bombeiro, resolver e tudo. Aí, ou eu não sei. Às vezes ela está querendo só desabafar, precisando de alguém para, né, colocar a cabeça no ombro, precisando no ombro, né? E o homem não, ele fica chateado, com raiva, porque ela ficou chateada, que ela ficou frustrada. Eu já falei para você ficar com essa porta do banheiro fechada, senão as crianças começam. Às vezes ela está precisando de um carinho, um ouvido, um ombro, e ele, por causa do amor que ele tem para com a esposa, ele não quer ver ela sofrer, ele quer solucionar o problema, então ele vem de uma forma dura e justamente tudo que ela não precisava e queria, né? Então, aí criou um problema, um começa a correr atrás, assim, aquela coisa, eu não converso com você, você está chateado comigo, eu também estou chateado com você, e aqui, ó, tem comida lá na geladeira, você arruma e tal, e eu vou ficar aqui assistindo o jogo, eu não vou conversar com você,
Então, nesse livro, chama isso de o ciclo doido, que a coisa está assim, um mexe com o outro, e a coisa está mal. E para esse ciclo quebrar, esse ciclo parar, vocês não conhecem, mas aqui nos Estados Unidos tem o que chama tornado. Tornado é uma tempestade de vento que o tornado começa a circular de uma forma, levanta casa, carro, caminhão, assim, destrói cidade, arranca árvores e vai. É um poder destruidor, né? Terrível. Então, ele chama isso do ciclo doido, né? Crazy cycle. Quer dizer, igual um tornado, assim, tudo. Então, alguém com maturidade espiritual tem que dizer basta, chega. E isso acontece quando você simplesmente para de brigar, se humilhe, né? Pede perdão, mas não foi eu que culpei, não foi eu que sou culpado, é ele que chegou assim, com esse espírito. Não, mas a gente vai pedir perdão, homem ou mulher, talvez você sente que não foi culpado de nada, foi outro que é culpado de tudo, mas pelo menos você pode pedir perdão pela sua parte, talvez da forma que você reagiu, com o que ele fez ou o que ela fez, mas sempre nós temos uma participação, talvez, pode ser que nem for por querer, mas a situação e nós nos envolvemos e deixou a coisa correr. Então, gente, a pessoa mais madura espiritualmente tem que dizer, não, eu vou me humilhar, eu vou pedir perdão, vou pedir que me perdoe, que me ajuda, ora por mim, vamos parar e orar agora, assim, porque então esse livro trata de várias formas, muito bom livro, né? Depois eu vou relatar alguns outros livros bons, mas o que acontece é que o diabo quer nos derrubar, e às vezes com as pessoas mais amamos, seus irmãos mesmo na igreja, temos um amor um pelos outros maravilhoso, mas por todo mundo querer o melhor, às vezes eu piso em cima do outro, eu machuco a pessoa, não vejo, né? Nós somos falhos, somos fracos, mas não vamos desanimar, não. Então, em vista que somos pecadores, devemos buscar o Espírito Santo em nossas vidas, ser cheio do Espírito. Mesmo o livro que eu estava falando, Efésios capítulo 5, falando de relacionamento marido e mulher, antes disso, verso 15, ele diz, não seja tolos, né? Não seja bobos. Ele diz, procure saber qual que é a vontade de Deus. Ele diz, não se enche com vinho onde que há dissolução, né? Onde que há... Liga os microfones. Contenda. Contenda, né? O vinho, olha, eu sei que tem muitos irmãos fiéis a Deus que acham que não tem problema beber desde que não ficar bêbado. Eu sei que tem isso, eu respeito sua opinião, só que eu não concordo, tá? Eu não vou excomungar você de mim. Assim, eu vou te amar da mesma forma. Eu não tenho problema com isso. Eu sei que tem irmãos de coração que pensam que é isso. Eu, pessoalmente, não concordo com isso. Meu bisavô era alcoólatra, ele é um policial, e quando bebia, ele ficava violento. Chegava ao ponto, às vezes, ficava bêbado, ele mesmo se colocava preso até no outro dia de manhã cedo na célula lá. Meu bisavô. O filho dele, meu avô, também foi alcoólatra. E ele morreu com 49 anos. Ele teve 4 filhos, 2 se tornaram, porque ele bebia, 2 beberam e tornaram alcoólatras, 2 dos meus tios, e meu pai, o outro tio, não bebia, porque o pai deles bebia. Não que eles eram cristãos, mas que a família sofreu tanto com bebida que meu pai e seu outro irmão resolveram não beber. Mas do meu pai teve 3 filhos, eu, meus 2 irmãos. Meus 2 irmãos se tornaram alcoólatras. Eu comecei a beber também, mas logo que eu converti a Cristo, eu não bebi mais, desde então, né? Mas meus 2 irmãos não se tornaram cristãos, beberam. Meu irmão mais velho, graças a Deus, ele tem uns 3 ou 4 anos e parou. Ele era alcoólatra, ele converteu e está indo bem. Mas meu irmão caçula, 3 anos atrás, morreu de beber, tanto de beber. Ele era
chefe no rede ferroviária lá, o salário dele de aposentado era incrível, né? Mas 9 meses depois que ele ia aproveitar a aposentadoria, morreu, né? O fígado não aguentou. Então, assim, se a pessoa não começar a beber, não vai ter esse problema. Quando você não bebe, eu sei como é que é. Quando eu parei de beber, todos os meus amigos, bebe um pouquinho e tal, eu ficava no seu pé. Mas quando chegaram a ver que eu estava sério, que não ia beber mesmo, eles começaram até a me respeitar por isso, né? E eu sei que não é importante, mas o que acontece? A primeira coisa que vai embora quando você bebe é seu autodomínio, né? Autocontrole próprio, né? Você fala bobagem, você faz coisas que não é fazer. E fora do fato que se tenta dirigir bêbado, todo mundo que está bêbado acha que está bem, eu posso parar quando eu quiser, né? Eu estou em controle, eu sei o que estou fazendo, e acaba atropelando alguém, morrendo e ficando preso. Estraga vidas e gerações, né? Então a Bíblia fala, não se enche com vinho, onde que há contenda, dissolução e tudo, mas ele diz, enche-se com o Espírito Santo. Por quê? Da mesma forma que bebida leva você a fazer bobagem, o Espírito Santo vai levar você a fazer coisas que você nunca ia fazer sozinho. Muitas vezes na minha vida, coisas aconteceram que o normal era eu pegar uma arma e dar um tiro até. Mas Deus me ajudou, eu fiquei calmo, né? Não reagi de uma forma normal, não porque eu era bom, mas era o Espírito Santo em mim naquela hora e estava me dominando. Porque 1 Coríntios 10, verso 12, diz que não seremos tentados além da nossa capacidade de resistir, né? Então, Deus não permite, nunca ia... Não é que não poderia resistir a essa tentação, mas é porque eu não ia resistir. Não é que não poderia, mas eu não ia, né? Carnalmente, eu ia revidar. Mas o Espírito Santo me dominou naquela hora e eu fiz coisas que, por mim mesmo, que eu nunca teria feito. Eu fiquei calmo, eu dei bom exemplo, mesmo que foi agredido de uma forma terrível. Mas, então, desde que nós somos pecadores, temos que buscar o Espírito Santo em nossa vida, para o relacionamento ficar bom, melhorar, para a gente progredir, ter felicidade. A felicidade, sim, todo ser humano quer essas pessoas, bons relacionamentos. E eu te falei, né, da Gisele Bündchen e Tom Brady, né? Falei sobre eles. Gente, só os milhões e milhões e milhões que essa mulher tem, e a beleza física que ela tem, não sei nada da vida pessoal dela, mas... E ele, o marido dela, Tom Brady, a fama que ele tem, um homem bonito, super rico, né? Eu acho que o salário dele é em torno de 40 milhões de dólares por temporada, né? E essa já é a 22ª temporada dele. Imagina, eles têm tudo, eles têm casas, têm fama, têm beleza, têm tudo, mas não têm um bom relacionamento. Gente, algo que você e eu, somos pessoas normais, podemos ter uma bênção, né? Mas só se deixar o Espírito Santo dominar a nossa vida, né? Alguém gostaria de acrescentar ou comentar? Isso que você falou, Gates, é tudo, né? O Espírito Santo na nossa vida, né? Se encher da palavra de Deus, do Espírito Santo, da comunhão, isso é o que faz com que consigamos ultrapassar os momentos difíceis. E, assim, nesse momento de pandemia, foi o momento que minha filha já estava completando 2 anos desse transtorno, né, que apareceu aos 17 anos na vida dela. Então, eu estava num momento que eu não estava mais suportando. Estava pesado demais, porque ela tinha 15, 20, 19 convulsões por dia, né? Desmaios e convulsões. Estando medicada, assim, mais de 2 anos para conseguir um diagnóstico. Então, veio a pandemia, com a pandemia vieram as lives. Então, eu tinha essas lives com irmãs, eu ia catando live. Então, eu tinha as lives durante toda a semana, porque durante a pandemia tinham muitas, né? Voltou presencial, então muitas acabaram.
mas eu tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tinha o culto, né? Então, eu preenchia a minha semana toda e pedindo oração pela minha família, pela minha filha, e Deus foi me sustentando, me preenchendo, sabe? Mais de 2 anos depois, a Lana teve uma melhora. Ela ainda convulsiona, né? Todos os dias, ou quase todos os dias, às vezes acontece de um dia ela não convulsionar, mas diminuiu muito. No máximo, hoje em dia, assim que acontece, são 5 convulsões, em vista do que era, né? Às vezes acontece uma convulsão no dia, então, graças a Deus que melhorou muito. Mas ela não pode ainda ter uma vida normal. E só a palavra de Deus, a comunhão, é que me manteve de pé, né? O homem, né? O Lino, assim, não sei se para não demonstrar para mim, mas ele se manteve forte, né? Talvez eu acho que no fundo ele sente, mas ele sempre se mantém forte, porque ele sabe que se ele desmoronar, me desestrutura, porque ele é o cabeça da casa, eu me amparo primeiro em Deus e segundo nele, né? Então, eu preciso ter isso nele. Então, ele se mantém, assim, forte. E isso é muito importante para mim, porque se ele se mantesse fraco, eu não teria conseguido. Mas ele o tempo inteiro, Deus está no controle, né? A minha filha mais velha, né, com essa coisa. Então, às vezes, ela sai com amigos, né, que não são amigos cristãos. Se fosse, eu ficaria tranquila. Mas meu coração fica apertado. E o Lino vai, nós oramos, ele fala, agora ela está nas melhores mãos. Então, vamos descansar, né? Então, ele tem isso, ele me acalma, né? Então, a palavra de Deus, o Espírito Santo, é o que faz a gente suportar. Porque, nitidamente, nas coisas que eu vivo, porque eu acho que a minha vida é mais atacada no que é o que mais pega, que são minhas filhas, né? Porque a minha saúde é abalada, mas isso não abala a minha fé. Eu já tive dores de fibromialgia, com artrite, ter que tomar morfina, não conseguir andar, mas isso não abala a minha fé, porque se isso é corpo mortal, isso vai acabar. Mas se tem uma coisa que mexe, que me dá medo, que eu fico temerosa, é a salvação das minhas filhas, né? Sim. Então, hoje a Lana, que tem o transtorno, né, ela estava falando, mãe, eu já não estou mais pedindo para Deus me curar. Eu falei assim, não, filha, mas por quê? Porque, olha, quando eu comecei com isso, a minha fé estava fraca. E aí eu fiquei doente. E eu fiquei mais perto de Deus. Então, eu falei com ela, filha, se isso for necessário para te manter perto de Deus, é melhor que você continue assim. Glória, glória a Deus. É assim. Que você continue assim, mas perto de Deus. Amém, amém. E ela se preocupa também com a irmã. Né? Ela fala, mãe, eu não entendo. Você deu a mesma educação para a gente. Pois é. Também não entendo, mas a gente deposita nas mãos de Deus, né? Amém. Você mencionou, né, se a doença for para trazer a gente para perto de Deus, glória a Deus por isso. Vocês que não são de BH, nós temos um irmão que eu conheci nos anos 80, em 83, e ele era caminhoneiro, não caminhoneiro não, ele era motorista de ônibus, estadual entre Belo Horizonte e São Paulo, trabalhando pela Cometa, e uma noite lá um motorista com um caminhão cheio de fergusa, bêbado, bateu de frente com o ônibus dele. Morreu gente no ônibus, ele mesmo, no final, ficou cego, perdeu uma perna, ficou paralítico, e esse desde 31 de maio de 1979. Era no dia do aniversário de casamento deles. Aí ele
assim, em 83 começou a buscar Deus, aí foi alguém trabalhar da igreja, fazer raspar taco na casa dele, e ele pediu que mandasse um evangelista da igreja, aí eu fui lá, começamos a estudar, 6 meses depois ele e toda a sua casa converteram, aí continuei mais 6 meses na casa lá, depois estudei 1 ano na casa toda semana, não tinha mais nada tão importante para ensinar, né? Eu pensei que eu ia parar o estudo, ir para outra casa, e eles falaram, não, mas vão continuar fazendo estudo, eu vou convidar os vizinhos e nossos parentes, e você continua dando, igual você fez conosco, vai tudo bem. Esse estudo está indo lá até hoje, né? Assim, bom, quando eles mudaram da cidade, mas ainda está tendo... Começou uma correção depois com esse trabalho, mas o que acontece? Ele fala, olha, quando eu tinha olhos vistos para ler a Bíblia, eu nunca quis. Quando eu tinha perna para entrar, andar dentro de igreja, nunca tive vontade. Eu chegava das viagens, deixava roupa suja lá e ia direto para o bar para ficar até de noite. Mas ele fala, se é para mim voltar, para ter um corpo saudável, bom e tudo, e perder a Cristo, ele fala, não, eu quero ficar do jeito que eu estou. Então, assim, e além disso, a fala dele está complicada, né? De ouvir, entender. A cabeça dele é boa, ele tem ministério de oração e tudo, mas ele reconhece, se é para me voltar, estar no mundo com o corpo são, eu não quero não, né? Então, é a Maria Elza que estava aqui semana passada, né? O marido dela, que tá aí. Ok, mais alguém? Essa irmã Maria Elza, ela fez uma aula numa dessas lives que eu participo, e o testemunho dela, né, eu dou um testemunho sobre a família, a conversão, é assim maravilhoso, porque quantas lutas essa mulher passou, e ela permanece fiel ao Senhor, e isso é maravilhoso, né? É encorajador para nós vermos, né? Porque o que são as minhas lutas quando eu coloco diante do que essa irmã passou, né? Desaparece, né? Mas é muito bom, porque o testemunho que ela dá é um encorajamento muito grande para a gente. É prova que nós devemos perseverar na fé, né? Porque essa vida aqui é passageira, né? Essas lutas, essas tristezas, o que se compara com a glória que vem, né? Em Cristo Amém. Jesus. Amém. Ok, gente. Mais alguém? Eu queria dizer assim que muitas vezes o relacionamento conturbado com filhos e marido, quando você não tem tanta maturidade cristã, ele pode afetar e acaba afetando mesmo o nosso relacionamento com Deus. E em alguns momentos da minha vida cristã, eu ficava assim, porque eu tenho um filho, tem 29 anos agora, e ele sempre teve muitos problemas, né? E ele usuário de drogas e tal, então o relacionamento era muito difícil mesmo, porque você quer o bem e a pessoa não quer, e eu não sei se vocês conhecem mais ou menos esse tipo de relacionamento, é muito difícil. Mas, ao tratar ele como Jesus trataria, eu ficava bem com Deus. Mas tinha momentos em que eu ficava me cobrando, como que eu vou agir assim com ele? E, por exemplo, a oração do Pai Nosso, não perdoar ele de algumas coisas e pedir perdão para Deus do meu pecado. Então, assim, o relacionamento, eu acho assim, né? Eu vejo assim. E hoje em dia a gente está tendo um bom relacionamento e há anos, ele tem 29 agora, desde os 17 anos dele, eu oro, irmãs me ajudam em oração, irmãos como o Vicente, não sei se vocês conhecem o Vicente Barbosa, ele
me ajudou e me ajuda muito, a Patrícia. E assim, situações que te levam realmente mais perto de Deus. O meu marido, minha família toda se uniu para estar presente com Deus, para poder buscar força para ajudar ele e se ajudar também. Mas ainda tem os desafios, né? E ninguém é perfeito. E era muito difícil para mim pedir perdão de algo que eu falei, porque na hora que eu ficava nervosa, eu ficava muito brava, eu cheguei até a bater nele muitas vezes, ele já adulto, porque eu perdia, né, o rumo. Então foi muito difícil. Hoje em dia está bem melhor o relacionamento, para conversar, para assim, às vezes ele bebe, aí ele chega em casa. Antes eu já era um estupim, né? Subia aquela ira e eu já queria falar um monte, e agora eu já estou mais, sabe, mais assim, tranquila. Mas isso me dói, claro, né? Mas eu falo, Deus, eu não, tem coisa que não está no meu alcance, né? Meu alcance está a oração. E procurar ter bom relacionamento para ajudar até ele, né? Porque não é fácil, não. E eu e meu marido, a gente se uniu muito mais depois desses problemas com o nosso filho. Em orar juntos, em ele... Tudo que um falava, o outro, não, tem razão, vamos agir assim e tal. Porque senão você destrói toda a família, você destrói sua fé. E é vendo todo, também, assim, vendo, né, ajudando. E a 9 a 12, fala aí. Elione, não está dando para te ouvir. Todo mundo está bloqueando a minha internet que está ruim? Não, Travou para mim também. para mim estava ruim. Elione, eu não sei se estava nos ouvindo, mas você congelou, o áudio foi embora e sua imagem está bom. Espero que dê para ela voltar aqui. Ok, então, vamos lá começar essa série de passagens que fala do dever do cristão de relacionar uns com os outros, né? Seja com sua família. Desculpa, tinha caído a minha internet. Não, tá bom, tá bom. Que você queria completar? Pode completar agora? Eu não sei até quando vocês me ouviram, mas eu acho que deu certo já. Tá bom. Deus te abençoe, tá? Amém. Eu gostei que você levantou a ideia, né, da oração Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas como Nós perdoamos a quem nos ofendeu. Oh, que oração perigosa, né? Senhor, me perdoa. Condicional. Eu não quero que Deus me perdoe do jeito que eu perdoo as outras, porque eu não sou muito bom nisso, né? Mas é isso, né? E também 1 Pedro 3,7 diz para os maridos, se você não trata sua esposa com honra, com respeito, com dignidade, Deus não quer ouvir suas orações, não é? Então, isso João disse, se você não amar a pessoa que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê, né? Então, relacionamentos tem a ver com nossa salvação, com nosso relacionamento com Deus, né? Se eu não estou bem com o meu próximo, mais tarde vamos olhar isso, Mateus 18, né? Você vem para ofertar a Deus, se lembra alguém tem alguma coisa contra você, deixe sua oferta, vai lá fazer as pazes, né? Depois volta. Quer dizer, Deus prefere muito mais você estar bem com o seu próximo do que você vem trazendo uma oferta na igreja, né? Então, é isso. Ok, vamos lá, então. Vamos ver algumas passagens sobre
a importância da união na igreja, né? Nós lembramos, João capítulo 17, é a oração de Jesus no Jardim de Getsemane. Qual foi o tema principal da oração dele? Que Deus dê para todos os cristãos um carro, uma casa própria. Qual que foi o tema principal da oração de Jesus? Sejam Não é? assim como Que nós sejamos unidos, não é? Do jeito que ele e o Pai são um, que nós podemos ser uns com os outros. É algo terrível quando os irmãos não estão se dando bem. Eu sei que o livro de 1 Coríntios, se você estudar esse livro, você vai ver uma congregação cheia de problemas. Tinha falsa doutrina, capítulo 15, né? Pessoas ensinando que não há ressurreição, até pessoas ficando bêbadas na ceia, pessoas não esperando um ao outro, tinha mulheres abusando de sua situação lá na igreja, tinha um homem dormindo com a mulher do seu pai, né? Eu não sei se o pai já tinha falecido, né? E ela era viúva, e ele estava... Mas a Bíblia diz que nem entre os gentios faz uma coisa dessa, né? Era algo terrível, teve que tirar ele de comunhão da igreja. Tinha em capítulo 6 outros irmãos levando outro irmão na justiça, e falando, que coisa mais absurda, que papel vocês estão fazendo diante das pessoas do mundo? Será que não tem ninguém na igreja que pode resolver? Melhor você tomar prejuízo do que fazer uma coisa dessa. Mas os primeiros 3 capítulos, ele começa a falar sobre as divisões na igreja, né? Uns, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Pedro, de Cristo, né? Então, ele diz, não pode haver divisão na igreja, né? Então, a união é importante. Jesus orou a favor da união e alguém lê para mim Marcos 9, verso 50. Nós vamos tem que pegar a sua Bíblia, fica bem pronto, que nós vamos olhar muita passagem aqui, tá, gente? E quando achar, você já pode ler, tá, gente? Marcos 9, verso 50. bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sal? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Vou ler, professor. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Ok. Mateus 9:50. Bem, muito obrigado. Então, o sal tem um propósito, né? Para saborear a comida, né? Mas se não tem esse gosto de sal, não tem valor nenhum, né? Então, ele diz que nós somos sal do mundo. Os cristãos vão fazer uma diferença na sociedade. Mas se a gente não está vivendo em paz uns com os outros, nós perdemos o nosso sabor. Nós não temos... Gente, porque em João capítulo 3, Jesus diz que eles vão saber que vocês são meus discípulos pelo amor que têm uns pelos outros, né? Tem que haver essa união, essa paz. Não porque pensamos tudo igual, né? Não porque temos os mesmos gostos, opiniões e vontades, né? Nós somos pessoas completamente diferentes, mas somos unidos pelo sangue de Cristo, né? Então, ele diz, olha, tenha paz, vivam em paz, vocês vivem em paz uns com os outros. Isso, às vezes, para viver em paz, o que tem que haver? Para viver em paz? Perdão, né, professor? Perdão, professor Gates. Perdão, se alguém me machucar, o casamento, poxa, se você não perdoar, acabou, né? Na igreja, se não perdoar, acabou. Um dia, teve uma irmã, chegou na minha casa, ela chegou na minha casa para conversar com eu, Rebeca. Ela estava tão irada com o irmão na igreja, para te falar a verdade, eu nem me lembro bem qual que era o problema.
mas o que eu me lembro muito bem, eu vejo ela sentada no sofá da nossa casa, conversando com ela, minha esposa. Ela estava com ódio desse irmão na igreja, eu até esqueci qual que era o problema. Mas ela falou comigo, com minha esposa, claramente, abertamente, eu nunca vou perdoar esse irmão. Ela falou, eu nunca vou perdoar esse irmão. Naquela hora, eu fiquei tudo arrepiado. Os cabelos no meu corpo todo ficaram assim. Eu escutar alguém falando uma coisa dessa, era a mesma coisa assim, eu vou para o inferno agora. Você falar, eu não vou perdoar, eu nunca vou... Aquilo lá me afetou assim, de uma forma, me assustou. Eu nunca vi um filme de terror que me assustou igual aquele momento que eu passei. Quando ela falou isso tão claro, tão abertamente, eu gelei tudo. E ela saiu da minha casa com a mesma atitude. Depois eu e a Rebeca, nós tentamos conversar com ela, falar com ela. E era o primo dela, que é na igreja também. Não demorou muitos dias, entrou um ladrão na casa dela, assassinou essa irmã. Ela morreu daquele jeito. Eu vou te falar, se não haver perdão, nós estamos perdidos, né? Perdidos. Quem mais precisa? Pode falar, Damares. Seu microfone não está ligado. Essa passagem tem falado muito comigo ultimamente, porque eu não sei se você sabe como está aqui no Brasil esse período de eleição. Então, eu fui para o INFEC essa semana, né? E eu sou do tipo que eu respeito o direito de cada um a seu voto. Isso. Cada um vai ter seu ponto de vista e tem seu direito de votar em quem quiser. E eu tenho uma convicção que quem chegar ao poder vai ser permitido por Deus. Uhum. Então, não adianta eu querer que seja o meu, você querer que seja o seu. É Deus quem vai determinar, no final, quem será, né? Porque se for alguém que vai prejudicar o cristianismo, Deus quer nos ensinar alguma coisa, vai provar a nossa fé, né? E se não for, amém, melhor ainda, né? Mas eu respeito isso. Só que no ônibus, a gente foi dar um passeio depois do INFEC, na segunda-feira, uma irmã, do nada, começou lá a defender o candidato dela, e falando que não admitia cristão que fosse votar no candidato que não fosse o dela. E eu não tenho o mesmo candidato que a irmã, e outras irmãs apoiando. Aquilo foi me magoando, eu não tive raiva, foi me ferindo. E eu falei, irmã, não faça isso. Cada um tem direito a votar em quem quiser. Eu não acho isso. E é uma irmã palestrante, que é missionária aqui no Brasil, faz diversos... Então, eu tenho visto isso em vários irmãos. Enquanto eu via evangélicos com esse tipo de ataque, não me afetava tanto. Eu já achava ruim, porque para o mundo é assim, é evangélico, é católico, é macumbeiro, e nós estamos na leva dos evangélicos, né? Como eles nos veem, né? Até a gente explicar direitinho, eles nos veem como evangélicos. Então, isso me incomodava, mas nem tanto. Mas eu estou vendo irmãos atacando irmãos e falando, se você não é de acordo com ele, você não tem fé, você não é cristão, você está votando contra o cristianismo? O que é isso? Então, eu estou me perguntando como Cristo está vendo isso, porque eu não vejo Jesus com essa atitude de jeito nenhum. Eu fico pensando, será que eu estou tão maluca assim? Que eu estou tão errada? Que realmente Cristo incentivaria essa raiva, esse ódio, essa manifestação? Ele não fez isso em autodefesa.
Ele não deixou exemplo nenhum disso na Bíblia. Eu estou errada, Gates, ou eu não estou lendo a Bíblia direito, porque realmente eu estou me sentindo atacada, sabe? Atacada demais. E estou vendo irmãos, eu sei de irmãos que estão assim coagidos, se sentindo coagidos, com medo de declarar a fé e serem tidos como ateus, como anticristãos, sabe? E não, essa passagem vem na contramão do que tudo que Jesus quer. Eu não preciso gostar de amarelo porque você gosta. Eu posso ter preferência pelo azul, mas nós temos um Senhor em comum. E isso é o principal. E eu tenho que confiar que esse meu Senhor reina em tudo na minha vida. Porque se eu não acredito que as coisas que acontecem na vida da minha filha, da minha família, estão sendo guiados e que Deus vai usar isso para um benefício maior, então, isso só vale para a minha vida pessoal, então não vale para a pátria também? E que medo é esse que nós temos de sermos perseguidos? Os exemplos que nós temos na Bíblia foram irmãos que deram a vida por serem cristãos, e nós estamos com tanto medo disso. Estamos com medo de levar um tiro na testa por ser cristão, de ter a cabeça arrancada por ser cristão. Então, não vota nele, porque senão você... Se for isso que Deus quer para provar a nossa fé, e aí? Vamos sair correndo? Eu não sei. Seja o que for, eu estou votando com a minha consciência. E seja o que for que acontecer, é a permissão de Deus. Então, seja o que Deus quiser, e Ele vai estar à frente. Seja o que vier à frente. Eu não estou entendendo. Eu queria que irmãos maduros na fé cessassem essa guerra que está havendo. Se você, Gates, puder botar um texto sobre a paz entre irmãos, eu te agradeço, para a gente compartilhar nos grupos, porque você é um homem respeitado, é um irmão muito respeitado, você é um servo que é um ancião, então a sua palavra vai ter peso. Entendeu, meu irmão? Então, eu preciso que homens assim de fé falem sobre isso, sobre esse amor, que nós não podemos ferir uns aos outros por causa de política, porque o reino de Deus não é desse mundo, não é desse mundo. E nós estamos dividindo o reino por causa de políticos, que nenhum deles vale nada, nenhum deles é honesto, nenhum deles. E eu falo isso de consciência limpa, nenhum deles. A gente vota porque tem que votar, aí a gente vota assim, quem a gente acha que... Cada um em quem acha que deve, mas não tem um bom para a gente votar. Um que a gente possa votar com confiança, não tem, não existe. E as pessoas estão dividindo o reino de Deus por conta disso. Então, se você puder, meu irmão, colocar um texto, sabe, para a gente botar no Facebook, nos grupos, eu te agradeço muito, porque precisamos... um fortalecimento desse amor, dessa união, porque está muito triste isso entre os irmãos. Eu concordo plenamente. Agora, o texto, eu diria, abre sua Bíblia para Romanos 14. Eu gostei demais, Tamara, que você levantou esse assunto, porque é um exemplo perfeito daquilo que nós vivemos. Hoje talvez a política, amanhã vai ser outro assunto, às vezes sobre... né? Mas esse foi um exemplo mais claro, que eu acredito que as opiniões são perfeitamente... as opiniões que as pessoas têm são perfeitamente com boa vontade. Todo mundo quer o melhor para o país, não é? Ninguém diz, eu vou votar nessa pessoa porque eu acho que vai piorar nosso país, é isso que eu quero. Não, né? Mas eu gostei demais que você levantou. Abre para Romanos 14, e olha aqui, verso 1. Agora, naturalmente, aqui um assunto aqui é um religioso, um assunto sobre como agradar a Deus, como expressar sua fé, tá? Mas a aplicação é perfeita para a situação que você falou. Diz, aceitam o que é fraco na fé
sem discutir assuntos controvertidos, tá? Quer dizer, certos assuntos você deixa, não deve nem conversar, que vai só criar problema, né? Você acha que eu, meus filhos, a gente acredita seja na política, ou nós temos opinião em tudo, sobre tudo? Não. Mas onde que eu sei que eu não tenho a mesma opinião dos meus filhos, não é questão de vida e morte, nem de agradar a Deus, não, mas é assim, eu nem toco nesse assunto com eles, porque para quê? Vai criar só a contenda, né? Mas verso 2 diz, um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Verso 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Verso 5. A quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considere um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos ou quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, são assuntos de pessoas convictas de suas opiniões opostas, e Deus está dizendo, olha, deixa a pessoa ter sua opinião, não julgue seu irmão para o melhor ou para o pior, que Deus está vendo, Deus está por cima de todos dois estão com sua convicção para agradar o Senhor. Então, assim, eu acho que isso aplica muito bem nessa situação política. O que acontece nas contendas, normalmente, são pessoas, por exemplo, meus filhos, né? Eles queriam, quando eles estavam jovens, adolescentes, queriam ir para um show com outros jovens da igreja, era um grupo que ia para um show. Me pediram, eu falei, Lucas, Vanessa, eu estou numa situação complicada, porque eu não acho que esse show vai ser algo que vai edificar vocês em Cristo, mas, por outro lado, eu não quero falar não para vocês, eu não quero chatear vocês, eu quero, né, e o nosso relacionamento fica bem, então eu estou nessa situação complicada. E, realmente, eu abri meu coração, falei o que eu estava sentindo. No final, eles falaram, não, pai, deixa, não é tão importante, a gente não vai, não. Quer dizer, eles tinham uma opinião, uma vontade, eu tinha outro. É possível que a gente não ia conseguir, mas na igreja, por exemplo, uns acham que tem que fazer o culto de manhã, porque o pessoal está mais acordado, à noite é perigoso. Outro irmão, não, tem que fazer o culto à noite, porque de manhã o pessoal está preparando para o almoço, domingo tu vai para a festa de aniversário à tarde, no sábado, domingo de manhã está complicado, melhor à tarde. E tudo. Então, pode ter duas opiniões opostas, todo mundo convicto, todo mundo querendo o melhor, e o diabo pode usar isso para atrapalhar a nossa paz, nossa comunhão, né? Então, esses irmãos que estavam seguindo essa divisão que estava tendo na igreja de 1 Coríntios, né? Uns estavam seguindo, achando que Paulo era o máximo, outros Cristo não, todos estavam seguindo a Cristo, mas uns achavam que eles eram os únicos servindo a Cristo, outros achavam que era Pedro, outros Apolo. Então, ele está dizendo, olha aqui, você pode ter sua opinião, e fica na sua opinião, você está fazendo para agradar a Deus, mas não julga o outro que não tem a mesma opinião. Então, eu acho que isso deve ser entendido na época de político, mas na época de... porque na igreja, Deus nos dá muita liberdade de definir as coisas. Tem que haver decisões, né? Então, se um presbitério ou a liderança da igreja decide uma coisa, mesmo que não ache o melhor, mas em nome da paz, que Deus valoriza muito mais do que se faça o culto de manhã ou à tarde, né? Em nome da paz, nós vamos nos submeter à liderança, né? Nós vamos
não vamos criticar, nós vamos criar divisão. Às vezes, a maneira que decidimos é muito mais importante para Deus do que o que nós decidimos, não é? A forma que vamos tomar essa decisão, que horas vai ser o culto no domingo, a forma que nós chegamos à conclusão, decisão, vai ser mais importante do que o que nós decidimos, se realmente é de manhã ou à tarde. E eu gosto, você falou também, nenhuma autoridade vai ser instituída se não for pela vontade de Deus. Pode ser o pior. Eu creio que Deus quer que seja melhor. Ele diz, ore pelos reis, para que haja paz. Mas quando não tem... Isso foi em Romanos 13, ele diz para submeter às autoridades, que não tem autoridade que não foi instituído por Deus, mas quando foi Nero, o segundo pior imperador de todos os tempos, né? Domiciano foi o pior, mas Nero foi quase, né? Então, isso escreveu para a igreja em Roma, submeter às autoridades, Deus está atrás. Então, Deus quer o melhor para nós, mas, por outro lado, ele é soberano, né? E nós não vamos temer. Quando as coisas estão piores, às vezes nós somos... Uma das coisas... É uma bênção de Deus, e na história de Israel, o mais que Deus abençoava as pessoas, mais as pessoas esqueciam de Deus. Só nas horas difíceis que esse pessoal lembrar de Deus. Eu acho que esse país aqui nos Estados Unidos é tão rico assim, que o povo está achando que não precisa de Deus. Não, e se eu perder meu emprego, eu tenho outros aí, tem 11 milhões de empregos sem alguém preencher aqui na cidade. Então, não existe uma empresa que não tem uma placa, precisa de ajuda. Os salários triplicaram nos últimos 2 anos aqui. Não acha gente para trabalhar. A economia está tão... Mas também as igrejas estão mais vazias do que nunca também, né? O povo, os jovens, então, a mídia está mais louca, mais imoral e tudo. Então, assim, às vezes Deus vai ter que, né, colocar uma basta disso tudo para o homem olhar para cima, não sei, né? Mas foi bom que você levantou esse assunto, porque foi super pertinente a nossa conversa, né? Justamente um problema real na igreja. Uns têm uma opinião, estão formando sua opinião para o bem da nação. Outros têm outra opinião para o bem da nação. Ninguém toma uma decisão, eu quero ver o pior. Não, de forma alguma, né? Mas todo mundo acreditando na sua opinião, todo mundo com boa vontade, mas a maneira de lidar com as diferenças de decisão que é o problema, né? É o problema. Então, irmão Gates, por favor, coloque aqui no nosso grupo do SBN uma fala sua, como uma autoridade espiritual que Deus tem colocado, um orientador para as nossas vidas, que, se eu colocar, irmãos vão revidar. Mas um irmão maduro na fé, que tem o respeito da comunidade cristã, vai ter a sua palavra respeitada, porque vai estar usando a autoridade da palavra de Deus, né? E vai ser uma palavra de fora do país, um campo neutro. Vai falar especificamente sobre a necessidade de nos mantermos unidos, apesar das opiniões diferentes. Isso é a Bíblia que ensina, né? Romanos 14. Eu não li todo o capítulo, mas é isso, né? Mas também Paulo diz que devemos evitar discussões vazias, que não vão levar a nada, né? Assim, por exemplo, igual eu falei, politicamente, eu assim, não sou alinhado com meus filhos aqui nos Estados Unidos, né? Assim, assim, não que tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com... Mas eu não os jovens de hoje têm, às vezes, uma visão da política de forma diferente que eu enxergo. Mas eu simplesmente eu não trato esse assunto com eles, porque anos atrás, quando eu tentava, eu vi que o negócio não estava indo bem, então a gente se ama, nós conversamos sobre tudo, a palavra e tudo, mas é um assunto que eu procuro evitar, porque eu sei que a opinião deles e é diferente que minha esposa, somos opiniões diferentes, então
muitas vezes é melhor se ausentar. Deixa os mortos sepultar os mortos. Porque, igual você falou, não existe uma política... Bom, eu creio que tem políticos honestos e cristãos, mas são poucos, né? Nós sabemos, são poucos. Então, assim, eu não me envolvo muito em político, né? Assim, eu não faço campanha aqui na igreja. Eu posso fazer uma pregação, vota aquela pessoa que você vai achar que vai mais se abençoar, que talvez mais teme a Deus. Mas deixa as pessoas resolver. Acho que o que eu tenho visto nessas redes sociais e tudo, não importa o que você pode chegar. Jesus foi criticado, não é? Em Lucas capítulo 15, começa os fariseus estavam criticando Jesus porque ele estava associando com os coletores de impostos, os publicanos e os pecadores, né? Eles chegaram a criticar Jesus. Ele disse, não, mas os doentes precisam dos médicos, né? Assim, do médico. Então, eu ia falar, às vezes a melhor forma você reagir diante dessas situações é ficar calado. Que eles têm uma opinião deles, e é isso que o Romanos 14 está dizendo, olha, não julgue o seu irmão, deixa, Deus vai julgar. Ele vai definir se vai progredir ou não, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes a melhor solução não é questão... Eu tenho uma opinião muito forte em tudo, mas eu acho que os outros têm outra opinião diferente. Então, esse não é assunto de vida e morte, não é assunto que vai tirar alguém do inferno, né, do caminho para o céu. Eu penso, né? Posso falar, professor? Pode. Boa noite, professor Gates. Hoje eu cheguei atrasada na aula, mas... Não, mas vi você no Uber aí. eu estou ouvindo aqui, a gente vai organizando aqui as ideias, né? E eu fico pensando, né, nessa questão da política hoje, a gente fica muito triste de ver as pessoas se degladiando com A, com B. Eu fico pensando se nós nos empenhássemos em pregar o evangelho, como a política está sendo falada nesse tempo. Se nós fizéssemos isso com as boas novas, com o evangelho, para levar o evangelho para as pessoas, né? E no que o professor, dentro do que o professor está falando, eu estou lembrando lá da época do povo de Israel, do povo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia pelos sírios. Naquela época lá o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém, levou o povo, foi permissão de Deus. O povo não estava diferente dos tempos atuais. Aquele tempo não era diferente do nosso tempo. E Deus permitiu que o povo fosse levado cativo, como escravo. Por quê? Não foi por mal, foi para que o povo se voltasse para Deus. E Deus reconstruiu tudo novamente. Deus permitiu, após 70 anos, eles retornarem. E Deus reconstruiu tudo novamente, né? Então, nós estamos vivendo esse tempo. E eu me lembro aqui também de Gálatas 5, o fruto do Espírito. Né? Nós estamos lá dentro do fruto do Espírito, duas características que é de grande importância para a minha vida. A mansidão e o domínio próprio. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos ter a mansidão e o domínio próprio e exercitar. Fácil? Não é fácil, professor Gates. Não é fácil em casa. Normal, não é natural, não é natural. Fácil não é, mas nós precisamos pedir ajuda a Deus. Então, em tudo, eu vejo que a gente tem que fazer. Orar, é oração. É oração. Orar a Deus. Não adianta, como o professor Gates falou, entrar em discussões de política, a gente não vai, só vai aumentar mais ódio, mais ódio, mais ódio, e falação. Mas nós podemos orar. Mas eu gostei demais, Damares, você levantou esse assunto, porque é um exemplo perfeito dos conflitos de relacionamento. É um perfeito. Todos os dois querem o bem. Todos os dois têm convicção forte. Então, é um exemplo perfeito, que não é só nisso, assim, seja sobre a educação dos filhos, os pais entram no atrito, sobre disciplina, ou na igreja, de como louvor, porque, gente,
é importante essa decisão que eu vejo, porque aí mais pessoas vão ser salvas, que eles vão ouvir melhor, vão entender melhor, vão poder receber melhor. Enfim, é com boa vontade as pessoas têm. É dificilmente alguém, né, eu quero que a decisão X seja feita porque aí vai atrapalhar a igreja. Não vai acontecer isso. Mas entra em atrito porque tem essa convicção forte, né? Mas tem que lembrar, Deus por exemplo, muitas das parábolas de Jesus, ou até passagens bíblicas, Pedro diz muita coisa que Paulo escreve são difíceis para entender. Mas o que acontece? Eu acho que Deus fica, às vezes, mais satisfeito no nosso esforço em entender aquela passagem do que se conseguimos realmente entender bem claro ou aquela parábola. Porque ele vê o coração, ele vê que aquela vontade, né? Aquela vontade de ter intimidade com Deus, de entender, de seguir. Então, ele fica mais feliz na forma que lidamos com essas diferenças de opinião, do que se conseguimos convencer um ao outro para um lado para o outro, né? Então, Gates, fala. a sua aula de hoje, o tema sobre amor ao próximo, passa por isso que você está dizendo agora e ressaltando, essa questão da tolerância, né? Então, eu discordo de muitas coisas, mas eu respeito que ela fale o que ela pensa. E eu tenho que saber receber isso, né? E também eu não posso ter uma expectativa de quem não é cristão, discípulo, de que ele vai ter uma atitude que eu sei que ele não vai ter, porque não é a referência dele. No nosso meio, a Damares está certo de impedir você para fazer um texto, mas eu acho que muito mais. Acho que passa muito pela atitude da liderança da igreja em instruir a igreja, né? Tem que ser um conjunto de ensino, de instrução. Porque é uma linha fina, porque nós, muitas vezes, nós vamos para o outro lado, né? Para o lado oposto. Porque a igreja, os pentecostais, a gente, com receio de ter alguma atitude pentecostal, a gente vai para um outro lado, né? Muitas vezes. A gente fica muito receoso em determinadas situações. Então, passa muito por esse bom senso de instruir a igreja. E de se o irmão está tendo uma atitude inconveniente, e são muitos irmãos que estão tendo atitude inconveniente na internet, a liderança daquela congregação precisa chamar aquela pessoa para falar, irmão, sua atitude não está correta, não está boa. A maneira como você está tratando, nós não queremos entrar na sua percepção política, é um direito que você tem, mas a maneira como você falou muito bem, a forma como você está apresentando é incoerente com a sua fé e com a nossa fé. Então, é o que eu tenho feito, particularmente como irmão. Irmão, olha, a primeira reação minha, muitas vezes, é sair do grupo, né? Simplesmente sair. Mas isso não vai resolver o problema. Só é um protesto que, de certa maneira, eu estou me colocando politicamente, protestando, porque não concordei com a opinião. Aí eu, talvez, com essa atitude, eu estou radicalizando também, ao sair simplesmente, sem conversar, porque não é o que a Bíblia ensina. Vai particularmente e conversa. É o que eu tenho feito com irmãos e com irmãs, até mesmo em futebol, não é? Tem esse conflito. Chamei a atenção de um obreiro, falou, irmão, você é um obreiro de tempo integral, eu vi algumas publicações suas assim, sobre futebol. Eu também gosto de futebol, mas pensa bem como que as pessoas estão te vendo, na forma como você está apresentando. Quando você fala com uma pessoa que é temente a Deus, é tão bom, né? Ele me agradeceu, pediu perdão e nunca mais eu vi esse irmão publicando nada estranho. Mas você tem que falar com o irmão. E a igreja precisa ser instruída. Agora, é muito difícil, né? A tendência nossa é isso que você falou, muito quando são próximos, é um assunto delicado. Deixa ele com a opinião dele, eu vou ficar com a minha, eu não vou nem entrar nisso. Só que, às vezes, a pessoa ela usa, né, o palanque da igreja, né, para poder colocar suas ideias nos grupos. E, hoje em dia, tem essa questão tem determinadas igrejas que, literalmente, nas suas igrejas, felizmente não é nas igrejas de Cristo, mas alguns grupos evangélicos, grandes grupos, eles, de maneira muito clara, eles deixam a opinião deles e batem em frente. Não só, eles não estão instruindo a igreja, eles estão falando que tem que votar nesse candidato e indo publicamente, como aconteceu recentemente na ONU, aqui no discurso do presidente, um determinado pastor muito conhecido ficou chamando mito lá e brigando com... Ou seja,
Não é por aí. E a campanha aqui, Gates, como nos Estados Unidos também está tendo esse tipo de atrito, né, depois do último presidente, acirrou muitos ânimos aí, né, até a invasão que teve lá no Capitólio, né, Isso. foi horrível aquilo. Então, hoje a campanha política aqui no Brasil é o seguinte, é quem é menos corrupto. Um fala da corrupção do outro, o outro fala da corrupção do... E as propostas de campanha não tem. E os irmãos se degradando, alguns irmãos se degradando, porque nitidamente percebe-se que cada um está puxando a sardinha, falando que o outro é mais corrupto. Quem for menos corrupto é que vai receber mais votos. Então, essa ideia de bom candidato não tem, né? Porque o Senhor Jesus foi chamado de bom, até ele falou, opa, negócio bom mestre, bom é só Deus. A gente sabe que tem um contexto, né? Então, essa instrução para a igreja é muito importante. Orientar a igreja sobre tolerância, não é falar em qual candidato, mas em respeitar. Em respeitar os outros, em ter uma atitude, e exercer sua cidadania. Qualquer irmão tem esse direito de... Eu mesmo, nas campanhas das diretas já, eu fui para as ruas, não fiz isso, mas eu fui, porque eu vi que era importante as diretas já, todos terem essa condição, né? Ficamos decepcionados com o Tancredo Neto, que morreu, você lembra muito dessa situação? A gente queria o Tancredo Neto, já havia uma unanimidade, mas Deus não permitiu, ele morreu antes, né? E aí a gente percebe que Saul, quando é eleito rei, Samuel vai discutir lá com ele, Deus falou, não, o problema não é com você não, Samuel, o problema é comigo. O povo está pedindo um líder, então ele vai sofrer, está querendo sair dessa dependência, e isso só vai se avolumando, né? Essa atitude. Então, nos grupos que eu administro, eu realmente oriento, converso particularmente com o irmão, para ele não publicar, e se ele publica, eu falo particularmente com ele e retiro. Né? Onde que eu estou, eu tenho conversado particularmente. Eu acho que, e se a liderança começar a instruir em todos os assuntos, isso faz parte para promover a paz, porque, de fato, nós estamos tendo alguns membros da igreja estão realmente mais exaltados e precisam ser orientados, discipulados, e não é fácil isso, né? E o mais complicado, ao meu ver, é que são líderes, ou sejam líderes homens, ou sejam liderança feminina, e que estão sendo incisivos. É um absurdo um cristão votar em fulano. Como é que... Aí, uma irmã que é tão madura, que ensina tanto, bota isso, aí está coagindo o outro a votar no candidato dela. Ou se o outro não vota, como é que pode? Você é um cristão desse jeito? Está ofendendo o irmão. Então, está complicado isso, Gates. Está muito complicado. Eu não sei como lidar com isso, porque, assim, se está partindo das lideranças, não estou falando aqui do Rio só, não, tá? Assim, eu estou vendo em âmbito nacional isso. Então, são mulheres, homens e mulheres conhecidos no Brasil todo. São homens e mulheres conhecidos no Brasil todo. Um bom exemplo. Está muito complicado. Damares, um bom exemplo. Nós tínhamos um evento aqui em Belo Horizonte que reunia todas as igrejas. Aí convidamos um palestrante de fora da Grande Belo Horizonte. Só que esse palestrante, nas redes sociais, isso fora do contexto das eleições, isso foi ano passado, esse irmão colocou, ele fala as preferências políticas dele. Então, alguns irmãos começaram a criar textos nos grupos da organização desse evento, que queria promover a paz. E falou, não, esse irmão não é adequado para ele vir, porque ele vai falar daquele candidato, ele vem assim. E começou a falar, e eu só ouvindo, e eu sou administrador do grupo, da coordenação desse grupo. E é de liderança. Então, alguns se levantaram contrários. Então, eu fiz o que a Bíblia ensina, eu fui direto com o irmão. Falei, irmão, quem sou eu para poder discutir o que você vai falar? Você tem o direito seu, não estou entrando no mérito de quem você vai votar, qual é o partido que você gosta, é um direito seu, meu irmão. Mas está acontecendo isso lá em Belo Horizonte. Os irmãos estão preocupados, levantando, que acham que você é muito político, que você vai... Mas os irmãos já selecionaram você como pregador. E eles não querem nem mais que você venha como palestrante, mas eu acho que não é por aí que a gente resolver, não. Eu só estou te explicando isso. Aí ele pegou para o seu irmão, fala para os irmãos que eu vou falar sobre o Senhor Jesus, sobre o Evangelho, eu não vou falar nada. Não é? Isso é um assunto meu particular, que eu uso nas minhas redes, que é um direito que eu tenho, mas no contexto de igreja, eu instruo e não inclino para partido e para candidato nenhum. Voltei no grupo, publiquei no grupo, conversei com o irmão,
e ele me garantiu assim que essa é a atitude dele, a ética dele. E, a partir de agora, eu peço, por favor, não publiquem nada sobre essa questão mais. Já foi resolvido. Acabou o problema, por favor. E foi resolvido. Foi resolvido o problema. O irmão veio, pregou, deu 2 palestras, pregou e sem nenhum problema. Mas ele tem que se falar claramente. Mas não é fácil isso, né? Administrar essas questões. E isso está virando mais efervescente a cada dia. E isso que você pediu ao Gates é interessante, mas ele fica numa saia justa. Você está falando de Newton, exatamente por ele ser norte-americano, por ser missionário, tem que saber como pontuar. Né? Não é isso. Né? Às vezes é uma situação um pouco delicada, porque os irmãos não respeitam, não. Os irmãos que são exaltados, eles não respeitam ninguém, não, hoje não. Né? A maioria deles, infelizmente. Se vai ponderar, eles não querem ponderação, não. É mito, é o outro, é não sei o que, o outro é aquele, é a solução. Estão colocando a confiança em homens. Essa que é a verdade, infelizmente. Então, a igreja tem que ser luz e sal. Isso você fala, proclamar as boas novas. Se nós formos 10% da empolgação que alguns estão tendo em proclamar sobre os candidatos, a igreja vai evangelizar, vai ter muita conversão. Né? Mas é ter esse bom senso e firme, com firmeza. Mas não é fácil. O que eu estou pedindo ao Gates é um texto neutro para pedir a paz, né? Para que os irmãos não guerreiem pelos homens, né? Mas sigam a paz. Esse texto muito apropriado, o Gates escrevendo uma mensagem solicitando que haja paz entre os irmãos, que haja esse amor, essa união em Cristo, né? Que não sejamos divididos pelas opiniões políticas, né? Porque isso é triste. Porque como eu me sinto ferida, né? Eu acredito que outros irmãos também se sintam, né? Outras irmãs, né? Nessa van, uma irmã olhou para mim, tipo, tipo assim, por favor, mas ela não virou na direção da pessoa, não teve coragem de olhar. Olha que situação, gente. Nós não podemos nos deixar nessa situação. Eu pedi à irmã para ela parar porque eu estava me sentindo muito ferida. Estava me sentindo ferida, primeiro, como cristã, e segundo, como cidadã que eu sou, que eu tenho direito de escolha. E ninguém tem que julgar meu direito de escolha, como eu não tenho direito de julgar o direito de escolha de ninguém. Eu falei, irmã, ninguém tem direito de julgar o outro na sua escolha. E ela falou, eu não penso assim. Eu não penso assim. Olha só, é uma líder. Uma líder. Tinha acabado de palestrar. Entendeu? É. Aí outra irmã, aí vai, bota outras coisas. Eu estou me sentindo bombardeada e sei que outros irmãos estão se sentindo assim. Entendeu? Sabe, 1 Coríntios, capítulo 6, eram 2 irmãos que estavam tendo um atrito. A Bíblia não explica qual que é, mas um estava levando o outro na justiça, que estava tendo um problema que eles não conseguiram resolver entre eles, né? E Paulo disse, olha, você está levando esse assunto para o mundo, não tem ninguém capaz entre vocês para julgar. E, além do mais, ele fala, o que mais chocante, talvez, para nós, ele diz, é melhor você tomar prejuízo. Melhor você tomar... Quer dizer, tudo bem, essa pessoa talvez está te devendo dinheiro, mas, no final, se você leva essa pessoa na justiça, como será seu relacionamento com ela depois? Você ganha a causa, mas depois você perde um irmão. Como é que vocês vão cultuar a Deus depois? Além de defamar a igreja diante do mundo, mas como é que fica seu relacionamento depois? Então, eu diria que é melhor se não discutir política com o irmão, mesmo que você queira que ela entenda sua posição, mesmo que você queira... Porque como ficará seu relacionamento depois? Porque essa eleição vai passar, depois do dia 30, acabou, não é? Mas seu relacionamento na igreja, com a irmandade, vai continuar. Então, gente... a gente não, mas eu gostei demais que você levantou, Damares, muito obrigado, porque eu acho que é um exemplo vivo, atual, relevante, mas não é só esse problema que vai haver na igreja. O que acontece? Na igreja, os atritos vêm com opiniões diferentes, mas todos os dois
As pessoas que têm essas opiniões acham que é o melhor para o reino. É questão de salvação para os irmãos, os visitantes, sabe? Eles estão fazendo com boa vontade, não é má vontade, não, mas são opiniões diferentes. Então, a lição para nós tem que entender que Deus julgará, nós temos que nos submeter à autoridade do governo, da igreja. Até um presbítero é obrigado a ser submisso ao presbitério. Porque, vamos supor, aqui nossa congregação nós temos 5 presbíteros. Vamos supor, eles têm um assunto que tem que definir e 3 acham, não votação, mas no final da conversa, 3 ou 4 acham que uma decisão A é melhor, 1 ou 2 acham que o B é melhor, mas no final eles tomam a decisão para o A. Aqueles 2 que acharam B é melhor, eles têm que se calar, submeter em prol do bem-estar. O presbítero tem que ser submisso ao presbitério. Então, todo mundo... Então, de uma certa forma, nós temos que confiar em Deus. Jeremias diz que maldito o homem que confia no homem, né? A ideia é que nossa salvação vem de Deus. Igual você falou, pode ser o pior candidato vai ganhar. Eu acredito que nós estamos com o pior, os políticos em poder do governo americano nesse atual. Nunca vi um governo pior em toda a minha vida. As coisas assim. Já passaram quase, nos últimos 2 anos, esse governo, 5 milhões de pessoas atravessaram a fronteira, entraram no país ilegalmente. 5 milhões! Gente, que loucura! Antes não estava tendo isso. O Trump tinha resolvido isso. Ele estava com bilhões e bilhões de dólares de materiais lá para fazer continuar fazendo o muro entre México e Estados Unidos. O governo Biden mandou parar aquele equipamento, tudo pago, a mão de obra tudo pago, e mandou parar, aquele material está estragando lá. Quer dizer, eu acho que nós estamos com o pior governo possível, mas ainda é o nosso governo. Tem que respeitar esse presidente, tem que submeter a Deus. Orar que venham agora as eleições aqui em novembro, melhora o governo e tal, mas no final das contas, Jesus é nosso Senhor, né? Deus é o soberano, Ele está em controle, e nós temos que viver em submissão, em paz, cheio do Espírito Santo, que é paz, alegria. Romanos capítulo 14, verso 17, que o reino de Deus não é a questão de comida e bebida, né? Ou política e tal, mas a ideia é viver em paz, com justiça e em harmonia com Deus, né? Então, eu sei que é algo que todos devem tomar um passo para trás, se acalmar, orar muito, pedir perdão aos irmãos. Olha, talvez eu cedi. É justamente como eu estava falando no casal, esse ciclo doido, né? Esse ciclo louco, esse tornado, tá havendo na sociedade, na igreja, né? Por causa de política. Alguém precisa, que é mais espiritual, mais cheio do Espírito Santo, dar uma basta nisso. Gente, me perdoe, eu me exaltei, eu quero pedir a paz, minha confiança está em Deus, independente de quem for ganhar, né? Eu posso ter minha opinião, não estou dizendo abster do seu voto, seu raciocínio, sua pesquisa e tudo, mas no final das contas, nós temos que... Deus está mais feliz com a forma que nós encaramos esses atritos do que, né, a decisão e a opinião de cada um, né? Mas muito obrigado, Damásio. Gostei demais e eu espero, o Marcos também, da forma que você lidou com a questão futebol também, ou do FEC, eu acho que chega, conversa num espírito de paz, tranquilidade. E a Bíblia diz, se ouvir, ganhou, irmão. Se não ouvir também, eu não posso, eu não sou Deus. A igreja é de Cristo, né? A igreja não é do Gates, do Marcos, de ninguém. A igreja é de Cristo. Eu estou à disposição da igreja. Eu quero servir, eu quero ser um exemplo, mas eu não sou o salvador da igreja, né? E temos situações impossíveis e, através de oração, às vezes, nós ficamos maravilhados com a forma que Deus atuou, operou, algo inesperável, né? E Deus pode usar esse atrito que está havendo agora para educar, amadurecer a igreja. Ó, depois de passar as eleições, nós vamos olhar para trás, gente, como é que nós procedemos? Será que Deus agradou? Será que foi a atitude de Cristo? E aí vai, né?
Mas nós vamos errar, né? Até as pessoas mais maduras na igreja, palestrante ou quem for, vão errar também. Porque nós todos somos pecadores, nós todos somos seres humanos. O Paulo teve que chamar a atenção de Pedro, depois de ser batizado com o Espírito Santo, em Gálatas capítulo 2, ele estava agindo de uma forma racista. Ele estava agindo de uma forma, quando estava com os gentios, chegou os judeus, ele agia de outra forma, né? Pedro teve que ser chamado a atenção em frente de todo mundo. Ele e o Barnabé, quase levou o Barnabé para esse caminho também. Então, não devemos... o diabo quer nos assustar, puxar tapete, quando a gente chega a ter uma autoridade suficiente para ver o erro nos nossos líderes. Porque, como adolescente cristão infantil, eu acho que os líderes são... Por isso nós demoramos demais no Brasil de ter presbíteros nas igrejas, porque esperamos que eles sejam pessoas perfeitas, e não existe isso. Presbíteros vão errar, às vezes feio, né? Mas, então, Deus seja louvado. Eu sei que nosso horário já está estourando aqui, mas eu queria terminar com a oração, tá bom? Vamos orar. Nosso Pai, Deus soberano, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e a terra. Pai, muito obrigado, Pai, pela sua paciência conosco. Muito obrigado, Pai, pela morte de Cristo, aquele sacrifício dele na cruz, para que possamos ter certeza que nossos pecados são perdoados, que nossos nomes estão escritos no livro da vida. Abençoe, Pai, não somente a igreja no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, no mundo todo, Pai. Que possamos aprender a confiar no Senhor, Pai. Que nosso bem-estar não depende de nenhum político, nenhum partido, mas depende do Senhor, do seu poder, no seu Santo Espírito atuando e vivendo e nos dominando. Obrigado, Pai, por cada pessoa que se sacrificou hoje para estar acordado depois de um dia de trabalho, de muitas tarefas, fazeres. Fortalece-nos, Pai, ajude-nos a crescer, amadurecer na fé, para ser uma bênção para as pessoas ao nosso redor. Tudo isso, Pai, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Amém. Amém.